Graça e paz, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a uma live ao vivo. Vamos ministrar, que caiu aqui, mas nós vamos dar um jeito. Vamos ministrar a palavra do Senhor Jesus nessa segunda-feira. Que Deus te pegue na sua casa, que Deus possa responder, né, as suas orações em nome de Jesus. Quero desde já pedir para vocês aí. Agora deu certo. Corre, se inscreve no meu canal, Esperança de Crescer SP. Missionária, mas pediu login para mim lá. Sai, entra no aplicativo do YouTube, digita lá, Esperança de Crescer SP, tá bom? Sejam todos bem-vindos, nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor nessa noite. Amém? Não existe coisa melhor, né, do que nós fazermos, aleluia, a vontade de Deus, amém? Não é sobre nós, é sobre Jesus. E todas as vezes que é sobre Jesus, a gente tem que entender que nós dependemos da graça, amém? Quero dar paz para o Jorge e a Maria Vidal lá de Campos. Que honra tê-los aqui na minha live ao vivo. Que Deus abençoe vocês, abençoe a casa de vocês, suas filhas, agora já são avós, né? Netinho, que Deus possa fazer muito mais aí na vida de vocês, em nome de Jesus, amém? O tempo que tive aí no Rio de Janeiro foi um tempo muito bom, muito gostoso, né? Já tá na hora de voltar. Mas Deus sabe de todas as coisas, amém? Que essa noite seja uma noite para Jesus, seja uma noite que nós possamos, aleluia, em nome de Jesus, nos entregar e entender o que Deus quer falar conosco sobre em frente às suas águas amargas. Porque às vezes nós achamos que porque estamos dentro da casa de Deus, as águas sempre tem que ser doce, né? Tem que ser a água tem que, as coisas precisam acontecer de uma forma redonda. E muitas das vezes nós precisamos entender sobre todo o plano de Deus, todo o processo de Deus, sobre a nossa vida, sobre a nossa história, o que é que nós devemos ou não fazer diante de tantas circunstâncias boas ou ruins que Deus nos traz, amém? Então que Deus possa pegar você aí agora, na sua casa, no seu trabalho. Se você está em casa aí atarefado, fazendo alguma coisa, chegou do trabalho, que você possa, em nome de Jesus, nos acompanhar nessa noite, amém? Que bom, quero já, desde já, consagrar essa live em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá uma olhadinha aqui na cola, né? Na cola dos pedidos de oração, que é pra gente poder saber aí quem fez pedido de oração. Se você ainda não fez pedido de oração, você pode fazer nas minhas redes sociais, amém? Todas elas, eu mesmo que recolho, eu mesmo que faço, todas as minhas redes sociais, tá bom? Ou chamar pelo WhatsApp, que fica sempre público aí, Esperança de Crescer SP, tá bom? Antes vamos orar para a gente poder começar a falar em frente às suas águas amargas, amém? Todo o processo que Deus traz para a nossa vida, seja doce ou amargo, ele continua no controle. O mal da gente é ficar imaginando que Deus só está no controle quando as coisas andam muito bem. Na verdade, a gente precisa entender, né, sobre essas coisas, amém? Em nome de Jesus. Então vamos lá, vamos orar para que Deus possa fazer a vontade dele nessa noite, amém? Vamos lá aqui. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai. Estamos aqui mais uma noite, mais um dia, Pai, prostrado diante de Ti. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Paizinho amado, Santo Deus fiel e poderoso sobre essa terra, Senhor, nos ajude. Senhor, nada eu tenho, mas não é sobre mim, é sobre a Tua graça, é sobre a Tua palavra. Senhor, me usa como instrumento nessa noite. Senhor, eu quero pedir oração pela Karen, pela Edna, pelo esposo dela, pela Karine, pela Meire, pela mamãe dela, Pai, que já deve ter feito a cirurgia, pela Dulce, que fez a cirurgia do câncer, né? Pelo Elias, questão do joelho, cura, Pai. Pela Márcia, o Carlinhos, a Ilô, a Giovana, o Bruno,
a minha grande amiga Graciane, Deus abençoe poderosamente a vida dela, o Valmir dos Santos Verolés e sua família, Maria da Silva, né, está com câncer, Senhor, visita ela, a Dil, né, ô Dil, Deus abençoe, né, pastora Dil, né, que Deus abençoe ela, né, e toda a família. Quero pedir também pela minha família, pelo meu sobrinho que está em recuperação, pela minha tia Roseli também que está em recuperação. Eu quero pedir também por todos eles da minha família, que Deus abençoe poderosamente. Meu irmão Walter, que trabalha transportando, né, na ambulância, que Deus possa ajudar. Meu irmão Moacir, que trabalha em Itaquera, que Deus possa conduzir ele de manhã, na ida e na volta, na madrugada. Ah, Senhor, faz uma grande obra. Senhor, em nome de Jesus, pedimos por todas essas vidas. Se eu esqueci alguma, Pai, ajuda-me, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu consagro essa live em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, seja derramada a graça, o poder e a misericórdia, Senhor, sobre a sua vida, sobre a vida de todas essas pessoas, sobre a vida, Pai, de todos os familiares, em nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, fala conosco. Quantas vezes é difícil entendermos sobre o tempo, mas esse tempo chamado agora, eu creio que o Senhor vai se manifestar e fazer que nós possamos entender, Pai, sobre a hora da chegada, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe nós, a paz, Elias, que Deus abençoe nós, abençoe a nossa família, e que seja um momento de reflexão, que agora, nesse momento, você possa tirar esse tempo para Jesus, que você possa tirar esse tempo para Ele, porque quem somos nós sem Deus, né? Nós não somos ninguém, somos pessoas vazias, pessoas que nós não vamos conseguir se a gente não entender que Deus é o nosso tudo, que Deus é... Estou procurando um papel aqui, mas depois eu acho. Que Deus é o nosso tudo. A paz para Fernanda. Obrigado, Fernanda. Amanhã dá para te ligar, tá? Pode esperar que eu ligo, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus, amém? E qual é o tema da nossa live hoje? Para que nós possamos entender aquilo que Deus, aleluia, em nome de Jesus, quer falar conosco em nome de Jesus nessa noite, amém? Ah, que esse tempo que o Jesus, aleluia, venha falar conosco, aleluia, que nós venhamos entender, mas que Deus venha nos alimentar, que nós possamos ser fortes diante da circunstância. Se ninguém crê, você crê. Levanta a tua cabeça, não deixa de crer não. Se Deus falou com você que vai acontecer, porque vai acontecer em nome de Jesus, que é para a honra e glória de Deus, amém? E eu estava pensando sobre isso, né, que Deus falou comigo, né? Enfrente as suas águas amargas. E Eclesiastes 13 todo mundo conhece, uma palavra que todo mundo está acostumado até, porque ela fala sobre o tempo, né? Ela fala que tudo tem um tempo determinado e é um tempo para todo propósito debaixo do céu. E há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar. É até aqui que o Senhor bradou ao meu coração. Então, quando nós falamos, nós temos que enfrentar os nossos problemas, as nossas circunstâncias amargas e entender sobre o tempo. Mas muitas das vezes a nossa dor é maior que o tempo que nós temos que entender e esperar. Às vezes nós estamos atrás das malhadas, nós estamos atrás de alguma coisa que não deixa que o nosso crescimento chegue, porque parece que alguma coisa ainda mexe dentro da gente. E nós esquecemos que Deus é a nossa prioridade. Não importa se a gente tem pouco, se tem muito, não importa o tamanho da conta, da dívida, da história que você está passando. Nesse tempo chamado hoje, Deus deve ser sua prioridade. Você pode dar um glória a Deus? E por que Deus deve ser sua prioridade? Porque para você conseguir enfrentar a sua situação, para você conseguir enfrentar
tudo que você vem passando, você precisa entender que Deus é quem vai te guiar. Ah, missionária, mas eu já pisei tanto na bola, mais na bola que Davi pisou, mas ele não desagarrou das mãos do Senhor. Ele continuou caminhando com o Senhor, dizendo: eu sou pecador, Senhor, me perdoa, Senhor, eu vou fazer sacrifício, mas eu preciso entender que para me enfrentar minhas águas amargas, as minhas dificuldades, as coisas que eu não estou conseguindo ir adiante, parece que está tudo travado, eu preciso entender que há um tempo determinado para todas as coisas. E nesse tempo que não está bom, que você talvez chore, ou que talvez você esteja ansioso, ansiosa por uma melhora, por uma situação, nesse tempo você deve refletir. Nesse tempo você deve dar uma pausa e falar: meu Deus, aonde eu estou? Como eu estou com a minha vida com Deus? Então eu tenho que buscar. Não existe sucesso sem Deus, não existe êxito sem a presença de Deus. E para me vencer, para chegar no tempo de rir, eu tenho que entender. E eu quero aproveitar e compartilhar algumas experiências que a gente vai falar também do livro de Provérbios 16, somente alguns versículos que diz: do homem são as preparações do coração, mas o Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa em espírito. Confia no Senhor as tuas obras, teus pensamentos serão estabelecidos. Muitas das vezes nós olhamos aqui e falamos: Senhor, mas eu confiei em Ti. Eu, antes de fazer tal coisa, eu orei, eu fui fazer para ajudar o próximo, porque eu tinha que fazer. E deu errado, né? E aí você fica se perguntando: como eu vou enfrentar essas águas amargas? Eu já tinha falado com Deus, mas parece que as coisas não funcionaram, que Deus não me ouviu, que as coisas não saíram muito do jeito que eu queria, mas nós devemos, aleluia, em nome de Jesus, permanecer. A palavra de Deus, labrasuia, que narrasuia, nabrahas, diz para nós: Deus fez todas as coisas para atender os próximos desígnios, até o ímpio podia mal. E muitas das vezes a pessoa mal que está ao teu redor, aquele que fala mal de você, aquele que, meu Deus, é permissão do Senhor. Para que você entenda, aleluia, que até isso é desígnio do Senhor. E como eu vou enfrentar as minhas águas amargas, como que eu vou trabalhar, como que eu vou esperar por esse tempo determinado que Deus diz para mim, que não é só de choro. Chegará um tempo que eu vou rir, chegará um tempo que o Senhor vai decretar, aleluia, e vai mandar, aleluia, entregar na palma da minha mão aquilo que eu preciso, aquilo que é necessário. Mas o quanto eu ainda preciso, aleluia, limpar o meu coração, o quanto ainda eu preciso me dedicar a Deus, o quanto ainda eu preciso entender que não é porque Deus ouviu a minha oração, não é porque Deus realizou um sonho meu, aí eu já não quero mais Jesus, não. Se Deus fizer hoje, halabrasuia, que narrasuia nabrahas, tudo aquilo que você precisa, é aí que você tem que ser muito adorador, aleluia. Você crê nisso? É aí que você precisa ser adorador, que você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. O que acontece com alguns de nós, né? Eu vou dizer que até muitos de nós, o que acontece? Estamos sofrendo, passando por uma dificuldade imensa, né? Passando por uma dificuldade imensa, aí passamos por aquele processo, oramos a Deus, e aquele negócio, pedimos oração para os homens e as mulheres de Deus, e Deus vai, nos livra daquela situação. De ver nós permanecemos com Deus, não, a gente vai querer aproveitar a vida, vai querer viver a vida do jeito que a gente quer, não. O que você tem que entender, aleluia, é que tem que viver a vida, mas Deus deve ser a sua prioridade. Quando você sair das suas águas amargas, quando você sair de trás de tudo
tudo que está acontecendo, da perseguição que você tem passado, né? E como meu pastor diz, a gente tem que ser bom, mas não bobo, né? Então a gente tem que saber realmente o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo, aleluia, te pegue aí para você entender que as coisas negativas que estão acontecendo é para o seu próprio crescimento. Quem sabe é ela que vai impulsionar você para que você saia, né, das suas águas amargas, para que você construa, aleluia, uma nova história, porque até hoje você tem levado a vida como ela deixa me levar, e você não tem coragem de estabelecer um objetivo com Cristo e seguir adiante, porque parece, missionário, parece que toda vez que eu estabeleço acontece alguma coisa e eu não vou, eu não faço, mas nós precisamos ser fortes, nós precisamos, aleluia, em nome de Jesus, pedir para Deus, aleluia, em nome de Jesus, dar para nós um caminho, criar um caminho para que tudo seja estabelecido, para que nós venhamos, aleluia, em nome de Jesus, construir. E para construir, nós precisamos enfrentar essas águas, precisamos enfrentar as nossas contas atrasadas, precisamos enfrentar situações que a gente tem mazelas, às vezes muitas coisas do nosso passado, coisas que nos entristecem. Nós precisamos, aleluia, enfrentar as nossas águas amargas, precisamos nos curar. Quem sabe nós precisamos entender, aleluia, sobre o perdão. O perdão é algo libertador. Talvez o seu inimigo, ele esteja te procurando. Talvez o seu inimigo esteja tentando criar uma cilada para você, alguma coisa para você, mas Deus, aleluia, não permite. Por quê? Porque teu inimigo não entendeu que é necessário mergulhar, mas se você estiver mergulhando nas águas purificadoras do Espírito, estiver adorando, não tem macumba, aleluia, que chegue até você, não tem situação ruim que chegue até você, mas você precisa enfrentar, você precisa se determinar. Se você aceitou Jesus como o único Senhor e Salvador da tua vida, você precisa honrar a sua escolha, você precisa honrar, você não pode parar no meio do caminho. Você quer a solução de Deus, mas você faz muito pouco para Deus, aleluia. E como enfrentar as águas amargas se eu dou mole, se eu deixo para depois? Não, eu sou pecadora, então eu vou continuar adorando. Eu sou pecadora, eu vou continuar fazendo, porque todos nós somos. Nós precisamos entender sobre a nossa dedicação com Deus. Quem disse que seria fácil? Deus não prometeu isso para nós. Se o próprio Jesus não agradou todo mundo, foi crucificado, foi açoitado, traído por 30 moedas de talentos, Judas traiu Jesus. Dirá eu e você o que as pessoas têm a capacidade. Sabe qual que é o problema? Nós saímos confiando em qualquer um. Nós queremos desabafar. Nós confiamos mais na palavra do homem estranho do que em Deus, e aí por isso nós perdemos, por isso nós retrocedemos. Devemos, aleluia, em nome de Jesus, levantar a nossa cabeça hoje, mas com muita sabedoria. Devemos entender sobre o tempo, é uma bússola, é um tempo, cada ponteiro desse é um crescimento, aleluia. Você pode dar glória? É um crescimento que você deve ter. Você não pode sair das suas águas amargas sem ter curado, sem ter se libertado, né? Quando a gente olha para Provérbios 16, meu Deus do céu, eu consagrei a Deus, deu errado. Continua, irmão, não é que deu errado não, é que não chegou o tempo, porque quando chega o tempo, o próprio Deus diz para nós, é tempo de chorar, é tempo de rir, é tempo de plantear e é tempo de dançar. Eu creio que nós vamos dançar, eu creio que Deus, aleluia, Ele vai entregar uma válvula de escape para nós, que os nossos inimigos ficarão atônicos, os nossos inimigos jamais entenderão aquilo que o Senhor, aleluia, estão fazendo, porque a palavra diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não falou, aleluia, ouvido não ouviu, boca nenhuma falou, é o que Deus tem para mim, para você, dá glória, aleluia. Sabe qual é o problema de muitos de nós?
queremos, mas não fazemos. Esquecemos o que é uma verdadeira adoração. Estamos querendo sair das águas amargas, mas fazemos as coisas por interesse. Não fazemos a coisa por adoração. Não fazemos as coisas por boa vontade. Fazemos porque temos, aleluia, interesse de alguma coisa. Mas em nome de Jesus, Deus brada na minha e na sua vida nessa noite, para dizer para nós, aleluia, que o negócio é diferente, e que nós venhamos, aleluia, aprender sobre a palavra, aprender sobre honrar Deus agora, antes, depois, porque muitas das vezes estamos na merda, e aí Deus faz para nós, a primeira coisa que nós fazemos é não honrar a Deus, já queremos arrumar picuinha na situação, vai quebrar a cara. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é clara. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. Presta atenção naquilo que Deus está falando para mim e para você nessa noite, em nome de Jesus e da glória. Precisamos entender. E quando Deus tirar você das águas amargas, lembre de honrar aquele que fez todas as coisas. Seja mais adorador, seja mais a pessoa que ora, mais a pessoa que possa estender a mão para alguém. Não vamos ficar querendo gozar a vida sem honrar a Deus. Podemos sim aproveitar, gozar a vida, mas temos que honrar a Deus quando nós estamos com a nossa lágrima nos olhos, quando nós estamos, aleluia, se sentindo humilhado perante situações que nos machucaram, familiares que não confiam na gente, amigos que nos traíram. Será que nós temos capacidade de honrar ao Senhor? Será, aleluia, será que nós, aleluia, em nome de Jesus, agora, nesse momento que nós estamos precisando de Deus, será que nós pensamos, Senhor, e depois? Senhor, e depois? Senhor, e depois? Senhor, eu quero te honrar depois. Depois que a providência chegar, depois que eu já estiver nadando numa água, Senhor, de tranquilidade, numa água purificadora, numa água que me curou, numa água, aleluia, que me libertou. Será que eu estou pronto? Ou eu estou achando que Jesus Cristo é meu garçom, que Ele tem que fazer aquilo que eu desejo, aleluia, e depois que Ele fizer eu pico o pé, aleluia, em nome de Jesus? Não é dessa forma. Nós temos que, aleluia, entender, enquanto nós estivermos com cabresco, ouvindo um evangelho que parece que é mágica, porque tem gente que adora ir lá no TikTok, lá ouvir aquela palavra sem compromisso, parece que é mágica. Não é. Você vai ter que passar pelo processo, você vai chorar, vai doer, as pessoas vão te maltratar, as pessoas vão te ignorar, as pessoas vão julgar você, mas você deve permanecer, aleluia, debaixo da graça do Senhor, adorando Ele por toda a vida, adorando Ele por toda, porque nós temos que crer que verdadeiramente Ele vai nos tirar, verdadeiramente Ele vai trazer a solução na palma da nossa mão. Não se preocupe, irmã. Não se preocupe, irmão. Aquele que você serve é o Deus que fez o céu e a terra. A Ele nada é impossível, porque Ele faz, mas nós temos que crer. Mas talvez crer com a cabeça baixa não vai resolver, mas crer com o joelho, com a cara no pó, chorando, humilhado, e tendo a certeza aqui, no coração, lá dentro, Senhor, estou passando, mas eu vou sair dessa em nome de Jesus, aleluia, da glória, glorifica a Deus. Não entra aqui na live por causa de mim, entra aqui na live por causa da presença, por causa da verdadeira adoração que nós temos que fazer ao Senhor, porque Deus, Ele é fiel, igreja. Oh, Jesus, nem tudo a gente pode falar, mas Deus, Ele é fiel, Ele trabalha para que neles esperam. E hoje, qual é a visão nossa do Reunidos Ministério Independente? Qual é a nossa visão? Que Deus proverá o Cordeiro, Deus proverá o Cordeiro, Deus proverá. Então, assim, em nome de Jesus, que você entenda sobre isso, que você entenda que Deus vai prover, mas você precisa saber como você vai sair
das suas águas amargas. Você vai sair como você entrou? Você vai sair sem perdoar aquele que te fez mal? Como que você vai sair? Então, em nome de Jesus, que Deus possa responder às suas orações nessa noite. E que você possa entender, aleluia, que evangelho não é brincadeira. Ainda que nós somos pecadores, mas nós vamos chegar diante de Deus, confessar os nossos pecados, pedir para que Deus corrija, né, as nossas falhas e seguir em frente, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe sua vida e sua história. Já estamos caminhando para o final, e essa é uma live a qual o Senhor trouxe para mim essas revelações e até serviu para mim mesmo, porque às vezes o processo nosso, aleluia, é tão grande, mãe de pet, viu? O processo nosso é tão longo, as coisas, elas começam a caminhar, né, de uma forma que a gente fala, meu Deus, mas o inimigo está sempre tacando pedra, está sempre fazendo alguma coisa. Nós precisamos ter sabedoria e não cair, né, na cilada do inimigo. Entendeu? Dá glória a Deus, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua história, que você entenda muita coisa e que você leia lá o Eclesiastes 3 todo, que você vá na Bíblia, não visite a Bíblia, traga ela para ser seu amigo, sua amiga, todo dia. Leia um pouco da palavra de Deus. Missionária, não entendo. Vai lá, lê. Nós estamos no mês de agosto, né? E esse mês é aniversário do Elias. E é um grande amigo meu. Deus abençoe, Elias. Mas assim, eu olho assim, quando eu olho, o mês do meu testemunho também, né? Foi quando eu aceitei Jesus. E eu olho que eu não entendia nada, eu não entendia sobre salmo, nada, igreja, nada. E eu não fiz curso. Lógico que eu fiz o curso básico para entender lá 15 anos atrás, mas tudo quem me deu foi o Espírito Santo, amém? Eu não anoto uma sequer palavra no seu tema da live, né? E a passagem da Bíblia que eu tenho que procurar, né? Então se esforce, porque quando Deus te tirar, você tem que saber até quem você vai honrar. Às vezes você quer honrar pessoas que Deus não quer que você honre. Às vezes Deus está mandando você honrar e você não quer, né? É muito bom nós vivemos debaixo da ordenança de Deus, amém? Que Deus abençoe sua vida, sua história. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, corre lá. Já passamos de 700, coisa linda de Jesus, amém? Se você ajudar, nós vamos chegar a 1000 e já podemos aí trabalhar com monetização, amém? Em nome de Jesus. Boa noite para o meu amigo Renato, que faz aniversário no mesmo dia que eu. A paz do Senhor, Renato. Faz tempo que eu não te vejo por aqui. Deus abençoe sua vida, sua história, amém? E que seja uma semana de bênção para nós, amém? Vamos orar? Vamos orar, porque aqui é tudo assim, é pai bola, se prega com um objetivo. Meia hora dá para transmitir aquilo que Jesus nos trouxe, amém? Sem muita linguiça, né? E a gente traduziu aí o que o Espírito Santo quis, amém? Lembrando que se não tiver nenhum evento, nenhum contratempo, né? Porque meu sobrinho tá se recuperando ainda e eu tenho que ir para lá, é uma cidade vizinha, né? E aqui em São Paulo hoje o tempo virou muito forte. E eu não sei se vai chover ou não, mas se não chover, eu vou precisar estar indo lá quarta-feira. Não sei que hora que eu vou voltar, mas eu aviso vocês caso eu for fazer a live, tá bom? Quero agradecer imensamente pelo seu apoio, pelo seu carinho. Se você desejar, faça a sua oferta, amém? Preciso da sua oferta. Estamos no começo do mês, é conta, é coisas para que se resolver, amém? Então faça de coração, faça assim, Senhor, estou fazendo porque é uma semente. Eu quero plantar ali, Senhor, porque eu tenho certeza, Pai, eu vou colher 100 por 1. E é assim, a Bíblia diz que, né, aquele que dá um copo de água para um profeta, esse terá galardão, né? E criar brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então, em nome de Jesus, que Deus venha prosperar vocês 100 vezes mais, amém? E que eu possa contar com sua ajuda e com a sua misericórdia em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus porque nós estamos aqui, isso é muito importante. E Deus com certeza vai tirar nós das águas amargas. Não deixa ninguém roubar a tua fé.
Não deixa ninguém dizer para você que não vai dar certo, né? Quantas coisas as pessoas falaram para mim que não ia dar certo, que era para me desistir. E eu disse, não, vai dar certo, em nome de Jesus, amém? E deu certo, amém? Falta uma outra parte, mas é tudo no tempo de Deus. E quando a gente abre mão de uma coisa para o grande propósito de Deus, Deus honra a gente ainda mais. Então, quando você fizer a sua oferta, você faz sabendo que há um propósito de Deus. A vida é sendo liberta e salva, né? O meu canal passou de 60 mil visualizações, né? Então, imagina quantas pessoas, né, são alcançadas. E o nosso objetivo é Cristo, amém? Não é status, né? Não é curtida, é Cristo, amém? Ainda que seja importante você curtir e compartilhar, né? Mas o nosso objetivo é Cristo, amém? Você pode dar glória a Deus? Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Pai, não mereço, mas te agradeço pela graça poderosa que o Senhor se manifestou nessa noite, por tudo que o Senhor colocou aqui, por tudo que o Senhor pautou. Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigado. Continua fazendo de mim um instrumento, Senhor, nas tuas mãos. Senhor, olha, essa semana é um desafio tão enorme, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Usa as pessoas, Pai, para que possa ofertar, para que a gente possa resolver, para que a gente possa continuar lutando, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que é para a honra e glória do Teu nome. Que a paz, que o amor de Cristo, que a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe vocês. Se Jesus não voltar semana que vem, com muito amor no meu coração, eu vou estar aqui. Eu espero contar com vocês aqui às 8h30 da noite, porque juntos nós vamos falar de Jesus. Juntos nós vamos impactar vidas. Juntos muita coisa nós podemos fazer. Eu sozinha não consigo. Mas se você aí do outro lado entender o quanto você é importante para ajudar esse ministério independente, você pode ter certeza que muitas coisas vão acontecer em nome de Jesus, amém? Beijo no teu coração e até a semana que vem.